Maria para vocês, que o Espírito Santo se faça presente para tudo aquilo que for dito. Nos leve até o coração de Deus, para que nós possamos viver no coração do Pai. Amém? Bom, hoje Deus nos deu uma passagem para refletirmos sobre a conversão. O nosso processo de conversão, o nosso processo de caminhada dentro da santidade, essa busca nossa, a santidade. E ela se encontra na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 3 e versículo 13, né? Porque Deus, ele não vem somente colocar semente, ele vem colocar semente, colocar terra, colocar o adubo, a água para que cresça. Então, eu achei muito maravilhoso isso. A perfeição, que é quando Jesus vem nos fala, vem nos comenta algo, nos direciona para algo, é tudo perfeito, não é pela metade. Então, nós vamos iniciar primeiro falando sobre uma reflexão sobre o versículo 3 e depois do versículo 13. E você vai ver como que fecha lindamente isso, certo? Vamos começar? Também nós todos éramos deste número quando outrora vivíamos os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Tá? Entende-se que ira divina, não a raiva que Deus tem por nós, mas eu creio que uma preocupação, né? Uma preocupação porque a gente sempre acaba colocando a culpa no castigo de Deus, né? E não é bem Deus que castiga, é os nossos erros que nos levam a resultados não tão legais como nós esperávamos. Tá, mas o que vem dizer esse versículo? Porque outrora, quando vivíamos iguais eles quem? Aqueles que não encontraram com a pessoa de Jesus. Aqueles que não encontraram sentido na vida que não seja um exclusivo dos desejos próprios, das vontades próprias. Ou seja, aqueles que ainda não viveram a redenção de se matar um pouco, matar essa carne que é tão pecaminosa para viver, enfim, o início do reino dos céus aqui na terra. É esses que dizem. Porque assim também nós fomos. Creio que eu posso dizer bastante isso, que eu fui muito isso, né? Satisfazia muito as minhas paixões, as minhas necessidades, as minhas vontades. Mudou muita coisa hoje? A gente se mata um pouco por dia, né? Porém, que nós ainda vivemos e colocamos muitas vezes as nossas vontades na frente, sim. Por isso é necessária a conversão diária. Por isso é necessário nós sempre colocarmos, Senhor, o que Tu queres que eu faça? O que Tu queres para mim? Quais são os Seus desejos? Eu quero sonhar os Teus sonhos, eu quero viver os Teus sonhos. Porque naquele momento em que eu vivia ainda lá, fazendo somente o que eu queria, colocando a minha vontade, saciando as minhas vontades, os meus desejos, as minhas paixões, saciando a minha carne, eu não tinha uma satisfação completa. Para mim ainda continuava tudo vazio. Como ainda hoje, quando eu resolvo colocar o meu eu na frente de Deus, também me sinto vazia. Aí o que eu faço? Eu vou correr na frente de Deus de novo. Né? E nós temos um sério problema no momento em que nós temos o primeiro encontro com a pessoa de Jesus, aquela primeira vez que nós chegamos no meio-dia, sol a pino. Nossa manhã foi uma manhã cheia de pecados e nós encontramos Jesus no poço e ainda ele nos pede água. E ainda nos oferece a água da vida eterna e pede, abandona tuas manhãs, vem viver as tardes comigo. Nós achamos que nós somos o topo de tudo, que nós somos certos em tudo e que nós somos exemplos. E quando nós olhamos para que esses ainda continuam vivendo as satisfações e as paixões do mundo, do me satisfazer, nós temos um olhar de julgo. Nós julgamos. Nós cometemos o pior erro do mundo, que era julgar, porque Jesus não julga, Deus não julga. Ao contrário, Ele espera, sentado no poço, esperando para te dar água. E o que nós fazemos? Afastamos as pessoas que querem chegar para poder beber essa água. Quantas vezes que eu vejo, quantas vezes que eu me deparei fazendo isso? No momento que eu estava dentro da igreja, no grupo de oração ou numa missa, que chegava uma pessoa que tem sim um pecado público, a primeira coisa que eu pensava assim, o que essa pessoa está fazendo aqui dentro da igreja? Será que ela tem noção do que é vir à igreja? Gente, graças a Deus que a pessoa está entrando e indo para a igreja, porque ela pode conhecer a mesma coisa que eu conheci. Da mesma forma que quando eu entrei a primeira vez na igreja, todo mundo olhou para mim, e também creio que isso aconteceu com você, falando a mesma coisa. O que esse ser humano está fazendo aqui? Viveu uma vida inteira de pecado para agora vir se converter? Para agora vir fingir
que é uma santa, nós cometemos esse erro. Porém, nós temos que entender que não é nós que nos salvamos, não é a nossa vontade que nos fez entrar na igreja, não foi a nossa vontade que fez com que nos convertêssemos. E isso está muito explícito no versículo 13. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, vos tornastes presente pelo sangue de Cristo. Então não foi eu, não foi aquele, mas foi Cristo. Aquele Cristo que se crucificou por amor a mim, por amor àquele irmão, por amor daqueles que ainda vivem nas satisfações, por amor ainda dos meus erros, que ainda insisto em viver essas paixões que antes eram muito mais violentas. É por esse Cristo que nós buscamos iniciar o reino dos céus aqui na terra. Que buscamos morrer assim como ele morreu na cruz para a minha vida, morrer todos os dias na minha carne, para poder alcançar a promessa maravilhosa de Deus para a vida da gente, que é a santidade. E a conversão vem de reconhecer todos os dias os meus erros, as minhas paixões, as minhas iniquidades, e buscar querer viver aquele amor que não mediu esforços, que não se preocupou com as dores, que não se preocupou com o sangue. Um amor que somente queria amar e salvar. Um amor que preferiu a morte para dar-nos a vida eterna. Então vamos todos os dias buscar não querer ser aquelas pessoas velhas em que nós fomos, na quais vivíamos unos exclusivos para viver as nossas vontades, os nossos desejos. Mas que todos os dias nós buscamos matar essa concupiscência, matar um pouco da nossa carne, para viver esse amor tão grande pregado na cruz. Para viver esse amor tão grande que derramou gota, até a última gota de sangue por nós. Que nós possamos viver as conversões diárias, de todo dia olhar para a cruz, olhar para aqueles pregos, para aquelas chagas, olhar para aquele sangue e lembrar, ó meu Senhor, tudo isso foi por amor a mim. E no momento que eu olhar para aquele meu irmão, que adentra a igreja, que eu possa conduzi-lo até a cruz de amor. Porque o que me fez pensar bastante nessa semana foi uma frase que eu li do São João Paulo II. Santo é um pecador que não desiste nunca. Nós somos pecadores, mas que nós desejemos nunca desistir. E que nós busquemos todos os dias trazer esses que ainda vivem como nós outrora vivíamos, a conhecer aquele que vem buscar-nos tão maravilhosamente, apresentar para eles a cruz de Cristo. Que nessa semana nós possamos apresentar aqueles que ainda vivem como nós vivíamos, Cristo. Que nós possamos nessa semana nos apresentar a Cristo e olhar para aquela cruz e lembrar, ó meu Senhor, foi por mim. Me perdoe os meus erros, mas eu quero viver hoje a tua tarde. Eu quero viver hoje a sua crucificação. Eu quero viver hoje a salvação. Certo? Um beijo para vocês, até semana que vem. A paz de Cristo, o amor de Maria. Viva a cruz. Mas viva a cruz que Deus deu para você. Não queira mais ser carne, queira ser cruz. A paz de Cristo, o amor de Maria.